Nosso próximo tema, ele dialoga diretamente com o mote dessa edição. Então, porque a experiência ela não deveria ser invisível. Ela deveria ser valorizada como patrimônio profissional. Hoje vamos ouvir mulheres que construíram carreiras sólidas e continuam contribuindo de forma estratégica para o mercado. Eu não as vi, eu acredito... Elas estão ali já. Então, eu gostaria muito de convidar ao palco para moderar essa conversa Aretusa Tuminabar, uma salva de palmas para ela. E para o painel, gestoras 50, 60 mais, visíveis, experientes e essenciais. Bem-vinda! Eu também quero convidar Denise Almeida e Eliette Pavanelli. Bem-vinda, meninas! O palco é todo de vocês. Bem-vindas. Bem-vinda. 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 Vai por aí? Então tá ótimo. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo toda a nossa experiência para vocês tirarem vários insights. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre longevidade e protagonismo no mercado para 50 e 60 mais. Eliette Pavanelli, da GSK, está aqui comigo, e também a Denise Almeida, que trabalhava na Adios. Mas antes da gente começar a trocar esses insights, eu quero começar trazendo um dado muito importante. Segundo o IBGE, o Brasil já tem mais de 34 milhões de pessoas com 50 a mais, um crescimento de mais de 50% em menos de uma década. Ao mesmo tempo, uma em cada 4 pessoas dessa faixa etária está ativa no mercado de trabalho. E esse número é ainda menor entre as mulheres. Ou seja, a população vive mais, mas o mercado ainda não sabe bem como lidar com a longevidade. Esse painel ele veio exatamente para isso. Se temos mais experiência disponível, por que ela é tão pouco aproveitada? E aí a gente vai entrar em vários temas para abranger todos esses painéis. Então, a gente vai começar falando um pouco de trajetória e repertório. Então, eu queria começar ouvindo vocês, meninas, olhando a própria trajetória de vocês, o que vocês diriam que só o tempo trouxe e que nenhum curso rápido ou tendência substitui? Começando com você, Denise. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Se eu pudesse resumir, eu acho que eu traria 3 palavras: experiência, conhecimento e relacionamento. Então, experiência, porque você vai ano a ano fazendo os eventos, você vai aprendendo com os erros, você vai conhecendo a empresa, conhecendo o seu cliente interno. Então, essa experiência ela realmente te ajuda muito para conduzir os eventos. E isso só vem com o tempo, não é um ano na cadeira fazendo o evento que você vai conseguir ter isso. O conhecimento dos fornecedores, né, das agências, dos hotéis, das empresas de equipamento. Então, você conhece e vê qual é aquele fornecedor que tem mais fit com o que você precisa, com aquele tipo de evento. E o relacionamento também. Você vai conhecendo os seus parceiros, você sabe, você olha no olho e você sabe quem você consegue confiar, quem você pode entregar, quem você não pode. Então, acho que o tempo me trouxe isso e é o que me dá segurança quando eu estou organizando um evento. E essa segurança, ela traz muito clareza do caminho que a gente tem que seguir. Porque a gente, assim, pode não conhecer o caminho inteiro, mas ele vai te dando sinais por onde você tem que ir. E você, Eli, o que trouxe para você essa experiência? Bom, boa tarde.
Isso é realmente o que ela falou, né? Só o tempo que nos dá a experiência do que você faz, da repetição, network também, o que ela disse, é uma coisa muito forte que eu sempre falo com meus fornecedores, é a parceria. Se você não é parceira do seu fornecedor e ele não é seu parceiro, o seu evento todo pode ir por água abaixo. Então, você tem que ter essa experiência para achar os fornecedores certos, a equipe certa, e também é muito forte para mim ter essa parceria com o seu fornecedor. Eu sempre digo que a gente não tem fornecedores, nós temos parceiros de negócios, porque tudo se torna muito mais fácil quando a gente tem um parceiro, né? E, para você, Eli, você conecta muitas referências internacionais com o Mercado Mais, não é? Sei que você viaja bastante, todos os anos, para as feiras internacionais. O que sua vivência acumulada te permite enxergar que talvez um profissional mais jovem ainda não consiga? E aqui, gente, só um parêntese, não é que o jovem não possa ver, sim, também pode, mas é que quanto mais experiência, mais amplitude de visão você tem. Isso, exatamente. Realmente, eu sempre, todo ano, eu vou a alguma feira internacional e trago ideias lá de fora, e com esse olhar, né, da experiência, você consegue ver o que pode se adaptar no Brasil. E são coisas que, às vezes, você não consegue trazer para cá, ou sabe que vai demorar muito. O que meus fornecedores, eles já sabem, quando eu estou numa feira internacional, eu saio mandando vídeos, fotos, e são coisas que aquilo é a nossa visão ampliada e dizer, gente, isso não vai ser bem adaptado no Brasil, ou então isso talvez não dê certo, ou então, às vezes, é muito caro, e com seu orçamento você não consegue fazer. Mas, sim, eu estou sempre em busca de coisas novas, diferentes, que é o nosso aprendizado mesmo. Não adianta a gente sentar nessa cadeira e ficar fazendo evento, a gente tem que estar sempre buscando novo, diferente. Isso tem também a ver com um pouco de atividade, de estar sempre buscando coisas novas e diferentes, né? Uhum. E falando um pouco de atividade, longevidade, todas nós, de alguma forma, seguimos muito ativas, né? Tanto física, quanto emocional, quanto intelectualmente. E isso conversa diretamente com performance. Existe uma narrativa que, depois dos 50, a curva é de queda. Mas, pela nossa experiência, isso não parece que é real, né, gente? Vamos combinar aqui. Como o cuidado com o corpo, a mente e a atualização profissional influencia a forma como vocês trabalham hoje? Mas, antes de vocês responderem, eu quero só trazer a minha experiência aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas eu corro. E praticar esporte, ele traz uma disciplina muito grande para a nossa vida. Ele traz a disciplina da alimentação, do sono, dos treinos, da quantidade de treino que você faz durante a semana. Então, eu tenho que treinar corrida, eu tenho que treinar musculação, uma série de coisas. E isso transborda tanto para a sua vida profissional, como para os outros lados da sua vida pessoal. E aí, o que eu digo é que, assim, é no ordinário que a gente chega ao extraordinário. Então, aquele ordinário que a gente faz todo dia, aquele serviço que a gente faz todo dia, é que vai levar a gente ao extraordinário, não é? Que leva as pessoas à excelência. Assim, não existe atalho. Vocês concordam, meninas? Concordo. Com certeza. Você, Dê? Sim, com certeza. Eu vou dizer que, no meu caso, né, eu gosto muito de esporte desde sempre, então eu sempre inseri isso na minha rotina. Eu já corri bastante, já corri São Silvestre, hoje o joelho não dá mais conta. Depois eu descobri, por um acaso, num teste de maquininha de colesterol, num estande de indústria farmacêutica, já trabalhando na indústria, que eu tinha colesterol alto, e isso é uma coisa hereditária. E aí eu comecei a cuidar muito da dieta. Então, eu acho que, para quem trabalha em indústria farmacêutica, essa coisa do periódico, né, do exame anual, é bem forte, mas eu diria para todas vocês, independente do ramo que vocês trabalham, isso é muito importante. Porque, às vezes, a gente está se sentindo ótima, está magra, e tem lá uma doença que precisa ser tratada.
E depois, eu vou dizer que o esporte, a dieta, e depois, não sei, acho que poucas pessoas sabem, mas eu sou viúva. E aí, depois que meu marido morreu, eu entrei com a terapia. E eu precisei da terapia para me tirar do luto, para me ajudar a seguir em frente, para ver novamente graça na vida. E aí eu acho que é esse tripé, sabe, que a gente precisa: esporte, alimentação e terapia. Eu acho que com esse combo você consegue tocar qualquer perrengue na empresa, você vai dar conta, porque você está centrada, está equilibrada. E você, Eliette? Bom, na área de mais, a gente trabalha com muita pressão. Então, a gente tem que ter entrega muito alta e com margem de erro praticamente zero. Se o seu corpo não está bem, se sua mente não está bem, isso, uma hora, a conta chega. Então, assim, eu realmente, hoje eu vou ser sincera, eu já fui bailarina por 30 anos, talvez estou um pouco parada, mas quando eu fui agora no personal, ele perguntou: você quer enrijecer o quê? Eu falei: eu quero ser uma velha que anda, que ajoelha, levanta, sem necessidade de ninguém deitar, levantar. Então, assim, a gente tem que pensar isso no nosso futuro. E outra coisa, eu sou muito ativa, sou muito ativa. Esse ano, para vocês terem uma ideia, eu já comprei 2 ingressos do Rock in Rio. E vou, eu tenho filho de 22, não façam as contas, mas eu tenho mais de 60. E eu vou com ele para tudo quanto é canto. Eu vou no show agora do Weekend no Rio. Então, assim, eu sou muito ativa. Eu acho que você tem que manter isso. Isso vai direto na performance da empresa. Se você está bem, se você está andando... A minha equipe é de 20 até 50 anos. E é legal essa diversidade dentro da empresa, porque você conversa com pessoas muito novas, que te renovam diariamente, como umas pessoas mais maduras também. Então, isso é muito legal, essa diversidade. E a gente se inspira neles também, né? Muito. Eu acho que é bem E legal. aprende, né? E aprende Porque você falou muito, atualização, às vezes não é um curso. É aquela pessoa da tua equipe que é muito boa em alguma coisa que você não é, e você aprende. Você pode até delegar para ela fazer, porque ela vai fazer muito mais rápido, mas você aprende como ela faz e isso você já te leva para um outro lugar, né? É uma troca contínua, né? A gente, com a nossa experiência, com as coisas que a gente sabe, não vai por aí, acho que não vai dar certo, vamos tentar. Eu adoro o desafio, mas você tem uma experiência que você vai dizer, não vai muito por aí, não. Mas, ao mesmo tempo, eu falo que eles são meus universitários. Aí eu tenho uma coisa muito chata, muito difícil de fazer, faz aí. Eles fazem em 5 minutos, acho ótimo essa troca. É um quebra-cabeça, vai juntando as peças e tudo se monta, né? Gente, vamos falar um pouquinho agora de etarismo e invisibilidade profissional. A gente sabe que o nosso país é um país muito preconceituoso, e eu quero trazer aqui um dado importante, que mais de 13 milhões de brasileiros com mais de 50 anos seguem trabalhando hoje. Mesmo assim, as pesquisas mostram que profissionais acima de 50 anos relatam menos acesso a treinamento, promoções e oportunidades, o que muitas vezes empurra essas pessoas para fora do mercado de trabalho. Ou seja, não é falta de capacidade, é um sistema que ainda valoriza a juventude mais que o repertório. E aqui, gente, não é nada contra os jovens, muito pelo contrário. Como nós falamos agora, nós nos complementamos. Precisa ter essa diversidade para a gente alcançar um alto nível de desempenho, não é? E, Denise, você viveu um desligamento depois de muitos anos na Adios. Qual a importância de planejar esse momento e de se planejar para o que vem depois? Bom, eu acho que aí eu já falaria principalmente para os mais jovens, né, que a gente tem que começar. A gente deveria ter educação financeira na escola, mas não tendo ou eventualmente não recebendo isso dos pais, eu acho que é uma coisa que todo mundo deve buscar, né? Porque com essa educação financeira que você vai se preparar lá para frente para esse momento do parar de trabalhar, ou pelo menos do parar de trabalhar CLT, né? No meu caso, eu acho que eu já comecei essa preparação lá atrás, quando eu descobri que meu marido ia morrer, que ele tinha uma doença que ele morreria, e, obviamente, depois que ele morreu, quando eu me mantive todo esse tempo cuidando sozinha da minha vida financeira.
Na empresa, não foi uma coisa planejada, então não tinha uma regra que, com 64, 65, eu seria aposentada. Eu planejava trabalhar mais, mas teve uma mudança de gerência geral na empresa, em janeiro do ano passado, que gerou uma série de mudanças, de reestruturação, e, no caso da minha área, a gerência de eventos foi extinta. O que foi bom desse aprendizado? Eu já estava muito estruturada financeiramente, então eu não tive o desespero de falar, e agora? Eu já tenho uma idade, talvez eu não consiga me colocar rapidamente, então, por isso que vem aí a questão do planejamento. Eu já sou aposentada, vou fazer 10 anos esse ano de aposentada, eu fiz alguns outros investimentos, então a minha parte financeira estava muito tranquila. Eu posso dizer que a empresa me respeitou muito, então eu fiquei sabendo que eu sairia em maio, mas eu só saí em agosto, então eu tive um momento também de me preparar psicologicamente, de preparar a equipe, de ir passando todas as tarefas, de ir explicando para elas o que só eu sabia fazer, então como é que funcionava, para elas também ficarem preparadas. Acho que isso foi bom. Então, recebi benefícios, então, um pacote legal quando eu saí, eu acho que isso me ajudou bastante também. Então, foi uma saída muito respeitosa, o que eu acho que não acontece com todo mundo, então eu sou muito grata por isso. O que é legal de tudo isso? 6 meses depois, eu tive 6 meses para descansar, para viajar, brincar que eu estava vivendo uma vida de herdeira, que eu nunca tive, eu sempre saí de uma empresa e entrei na outra, então foi um momento bom. E agora que eu estou retomando, que eu venho para todos os eventos, que eu tenho a tranquilidade e o tempo para ficar o evento inteiro e conversar, eu vejo que tem muita coisa legal para ser feita, num modelo diferente, que não é o modelo CLT, que não é o modelo que eu vinha trabalhando até o ano passado. Então, não foi uma escolha minha, mas que parece que o destino me trouxe uma coisa melhor. E hoje, se me aparecesse uma vaga naquele formato, acho que eu já não é mais o que eu quero hoje. Eu quero continuar tendo essa tranquilidade, eu quero continuar podendo cozinhar, eu quero poder continuar fazendo os meus exercícios, bastante troca, eu tenho almoçado muito, tomo café com as pessoas, e isso é muito rico. Então, hoje eu estou vendo outras possibilidades. Uma delas que já se efetivou, eu estou fazendo parte, de forma voluntária, de um grupo chamado Lidergy, que é liderança dentro da indústria farmacêutica, que está sendo muito legal. A gente já fez um evento a semana passada, voltado um pouco para a palestra que a gente teve aqui, da Michele aqui, de como você se vê. Ela fez perguntas interessantes do tipo, qual é o seu borogodó? Qual é o seu borogodó? E as pessoas não sabiam responder. Então, está sendo um aprendizado muito grande. Eu vejo daqui para frente um período muito rico, mas muito rico mesmo. Eu acho que isso, o que você falou, eu quero ser mais slow, reflete muito o seu momento atual, Então, cada um tem que entender qual o seu momento atual e como atuar nele. Mas uma coisa que é muito importante é a gente se planejar a nossa carreira. Planejar a nossa carreira, porque a nossa carreira ela é nossa, A gente não pode ficar esperando que a empresa veja a nossa carreira ou nos dê determinados cursos ou formações, e pensar sempre no futuro. Gente, uma coisa que eu sempre fiz eu sempre paguei um boleto para o meu eu do futuro. Então, eu separava um dinheiro, sempre separei um dinheiro, desde quando eu comecei a trabalhar, que ganhava, não sei, 1.000, e separava 100, e isso foi aumentando conforme o tempo. Mas, você não tem que pagar os seus boletos todos os meses, é só mais um boleto para você, porque é aquela coisa, Quando a gente põe o boleto lá, a gente vai lá e paga. Sem boleto, a gente faz o quê? O dinheiro evapora, a gente nem sabe para onde foi, É bem isso. Então, vale ter esse boleto para o seu eu do futuro. Mas é isso. Então, vamos lá.
Eli, do ponto de vista de liderança, o que as empresas perdem quando deixam de ouvir profissionais experientes? Memória, o histórico. Por quê? Porque quando você tem uma pessoa mais antiga na empresa, você tem todo o histórico. Eu tenho 32 anos de GSK, então eu já passei por fusão, por venda. Eu não era da área de eventos, eu sou da área de eventos tem 23 anos. Então, assim, todo aquele histórico do que aconteceu até hoje, a pessoa perde isso. Não é porque, voltando, eu ia falar, pessoas novas são muito bem-vindas. Eu adoro trabalhar com gente nova. Enfim, eu sou fã de pessoas novas trabalhando perto de mim, porque eu aprendo muito, eu sugo elas muito. Uma coisa você estava falando de a nossa carreira é nossa, não é de ninguém. Desde quando eu me vi na área de eventos, eu sempre busquei cursos, busquei aprender, e eu levo muito para as pessoas que estão na minha equipe. Gente, eu não aprendi aqui à toa, eu não fui sozinha ler livro, eu busquei cursos, workshop, eu fui sozinha atrás disso. Então, assim, eu fiz uma carreira lá dentro que hoje, se por acaso vem uma pessoa nova e toma o meu lugar, ok. Mas aquele histórico todo, eu gosto muito de passar o que eu sei para os outros, justamente para não perder esse histórico, entendeu? Eu gosto muito enfim, de passar para eles. Eu sei que eles vão atrás de mim para... Onde é que você está? Você está fazendo palestra? Onde? Deixa eu dar uma olhada. Porque eu sei também gosto, eu passo isso para eles, é necessário. E eu acho também, assim, falando dessa parte de experiência, eu acho que o líder também, ele tem o dever de abrir esse caminho para os seus liderados e, assim, caminhar com eles juntos para trazer essa tranquilidade da experiência, do conhecimento e ir mostrando o que vai acontecendo durante esse caminho, né? Isso, que uma coisa também que acontece, né? Tem muitas pessoas que chegam assim na minha equipe, meu Deus, eu estou com problemas. Vamos com calma. Ela falou isso aqui, né? Você tem que manter a calma. Você mantém a calma, é um problema, ok. Vamos tentar ver o que a gente consegue fazer do melhor do que aconteceu? Gente, na minha convenção agora, nós tivemos o problema que mantemos a calma e revertemos. Na segunda-feira estava tudo lindo e maravilhoso, as pessoas não sabem. Então, assim, é manter a calma para você tirar o melhor daquilo e você reverter o problema. Nos bastidores, a gente sabe muitas coisas que acontecem que quem está participando, às vezes, não sabe. E é isso, é você saber manter a calma, é o equilíbrio, ter inteligência emocional para isso. E isso só a experiência que traz para a gente. É bem isso mesmo. Vamos falar um pouco de reinvenção, porque muita gente acha que a reinvenção tem prazo de validade. Mas a realidade mostra o contrário. Afinal, começar depois dos 50 exige coragem. Na verdade, eu acho que recomeçar em qualquer momento exige coragem, né, gente? Essa palavra aí, coragem, que vem do coração. Meninas, que habilidade vocês desenvolveram ao longo da vida que hoje faz toda a diferença, especialmente em ambientes de pressão como o nosso mercado? Você, Denise? Acho que gestão de crise, né, que a gente vive isso nos eventos o tempo inteiro. Então, como a Eliette falou, né, acontece algo inesperado. Como é que você fica calma? Como é que você descobre o caminho? E a gente fala muito em plano B, né, em eventos, mas nem sempre você tem plano B mapeado para tudo. Às vezes, a possibilidade daquela coisa acontecer é muito pequena, então você não prevê. E aí, quando acontece, tem que resolver. Hoje, eu vejo que, para a vida, eu sou muito assim. Quando vem algum que eu não estou esperando, eu falo, calma, respira, vamos ver como é que a gente vai resolver isso. E tomada de decisão, né? Porque, às vezes, vem para você, você tem que decidir como ter certeza, ou, pelo menos, ter segurança que você está indo para o caminho certo. Eu acho que isso, nesses anos todos de experiência, né, uns 35 anos aí de indústria farmacêutica, eu acho que me ajudou muito e eu trago para a vida, né, para os meus problemas pessoais também, pessoais, familiares. E você, Eli? Tem uma frase que fala assim, a experiência não diminui a pressão, mas faz você viver bem dentro dela. E uma frase que eu escutei, eu falei assim, eu não vou decorar essa frase, mas eu vou falar que eu decorei.
O caos não traz a confusão, traz potência criativa. Se você olhar pelo lado bom, né, se é que existe no caos, você olhar pelo lado positivo, vamos dizer assim melhor, você consegue ter criatividade e sair daquele problema que você está, que você acha que você não tem solução. E é isso. E essa adaptação, reinvenção, ela também está conectado à carreira, né? Porque durante a nossa carreira, a gente vai mudando muito. A gente vai mudando porque você está num determinado cargo numa empresa e aquela empresa vai tendo uma transformação e você precisa se transformar junto com ela. Eu mesma, eu comecei como secretária, fui para eventos, depois fui eventos e marketing, depois fui para o digital, agora estou um pouco em comunicação também. Então, você tem que ir sentindo tudo o que está acontecendo, esse movimento de mudança da empresa, para você ir se adaptando e fazendo esse movimento de mudança na sua carreira também. Eu também acho isso bem, bem importante. E o protagonismo, a gente sempre fala muito de protagonismo, e olhando os números que eu falei até agora, a população envelhecendo, o mercado ainda excludente, fica claro que isso não é só uma pauta individual, é uma pauta estrutural. É sobre como empresas, lideranças e o próprio mercado precisa evoluir para enxergar a experiência como um ativo estratégico. Protagonismo, nesse contexto, também é ocupar espaço, continuar relevante e ajudar a redesenhar esse modelo. Então, agora a gente vai para uma rodada rápida, que eu gostaria de saber de vocês. Qual é a principal força que vocês carregam hoje e que só veio com o tempo? Você, Eli? A clareza de entender as coisas, ou então ter um olhar diferente com a experiência que você já tem, de ficar claro para você e tentar apaziguar as coisas, diminuir a pressão, enfim, isso. Saber o que fazer, né? Saber o que você fazer. falou da sua convenção, né? Exatamente. Conta para eles, Eli, o que aconteceu. Bom, a gente estava num local onde eu tinha que colocar um carpete, porque, enfim, era um galpão, né? Para deixar bonito, tínhamos que botar um carpete. E choveu no sábado, a minha convenção começava na segunda. A metade do salão, o carpete molhou isso no sábado. Então, no caos, mantemos a calma. Bom, ok, aconteceu, o que a gente pode fazer? Entre sábado e domingo, nós trocamos todo o carpete, e eram quase 100 metros quadrados de carpete, era muita coisa. E aconteceu que segunda-feira começou a convenção, e a primeira coisa que o presidente falou foi isso: sabe onde vocês estão aqui? Vocês não têm noção que nós passamos aqui, o que aconteceu no domingo, no sábado. Mas tivemos a rapidez, a parceria, tudo que a gente falou, né, aqui, a parceria, a experiência, a calma, e achamos um fornecedor parceiro que nos entregou o carpete, e nós mudamos o carpete do local. E você, Dê, qual é essa sua força? Eu acho que é acreditar em mim, acreditar que eu sou capaz. Quando você acredita em você, acredita que você é capaz e faz qualquer projeto com honestidade, com amor e com propósito, vai dar bom. Então, nada de síndrome de impostora, né? Confie em você, né? Saiba que você é capaz, coloca amor em tudo que faz. Então, é importante trabalhar com o que gosta, porque vai ser muito difícil colocar amor se você não gostar. Né? Você está lá porque o benefício é legal, mas não é o que você quer, se planeje para mudar, porque, de repente, os benefícios são tão bons que não dá para dizer não. Mas se planeje, como a gente está falando, faça a gestão da sua carreira para que você possa mudar para algo que você goste e, com isso, trabalhar com amor e propósito. E vai ser sucesso, eu tenho certeza disso. E tudo isso converge para a disciplina, não é? Eu vou falar por mim, eu falo da disciplina, de você estar aberta aos aprendizados, de você estar vendo o que está acontecendo ao redor, ter sempre essa coisa no radar. E, gente, para fechar o nosso bate-papo, eu quero reforçar que experiência não é passado, experiência é ativo.
Se o mercado quer ser realmente inovador e sustentável, precisa aprender a integrar repertório, vivência e novas gerações. A gente não envelhece para sair de cena, a gente amadurece para ocupar espaços com mais consciência e ser protagonista do amanhã também passa por isso. Eu adorei essa frase. Então, é isso. Eu quero agradecer demais a vocês por assistirem ao nosso painel. Quero agradecer a Denise, Eliette, por estarem aqui com a gente. E a vocês, nosso muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente.